1,65 m de altura, magra, cabelo loiro e olhos verdes acinzentados. Birgit Meyer desapareceu em 14 de agosto de 1989, com 41 anos de idade, em Lüneburg, Alemanha. Nesse caso que ficaria marcado pelos erros da polícia e o seu desaparecimento seria desvendado apenas em 2017, quase 30 anos depois. Olá, eu sou Vanessa Vapp e se você quer saber mais sobre esse caso que envolve um serial killer alemão, um divórcio milionário, um desaparecimento e muitas reviravoltas, já deixa seu like aqui e eu já te conto tudo. Descrita como uma moça muito bonita, amável e cheia de vida, Birgit conheceu Harold, seu futuro marido, em uma pequena empresa onde ela era estagiária e Harold trabalhava como tipógrafo. Para quem não sabe o que um tipógrafo faz, a resposta rápida seria um design que torna a linguagem escrita legível e atraente quando exibida, e era muito utilizada nos jornais antigamente. Birgit e Harold tiveram uma atração quase imediata, e logo essa conexão faria com que Yasmine, filha do casal, fosse concebida. Durante o documentário, Harold cita que talvez eles não tenham se casado por amor, já que aos 22 anos de idade, o jovem e ambicioso Harold ainda tinha muitos planos e desejos que não envolviam nem o casamento, nem a paternidade, mas sim sua carreira profissional. Por esse motivo, Harold chega a admitir que por trabalhar muito ele negligenciava a família. O pai de Harold, que era muito tradicional mesmo para a época, exigiu que eles se casassem. A ideia foi muito bem aceita por Birgit, que além de estar grávida tinha certeza de seu amor por Harold. A partir de agora eu preciso contextualizar um pouco sobre a vida financeira do casal, para que vocês entendam um pouco todo o decorrer dessa trama trevosa. Harold, já casado com Birgit, se tornou cofundador em 1978 na Datacolor, se tornando assim um grande empresário do ramo. Eles chegaram a ter mais de 300 funcionários e, entre eles, uma ex-colega de trabalho afirma como Birgit era uma pessoa amável que se dava bem com todos os funcionários e estava sempre muito bem arrumada, com as unhas feitas, e que todos na empresa sabiam que Harold era o amor da vida dela. E embora Birgit trabalhasse na empresa do casal e se mantivesse independente financeiramente, Harold, que já não estava satisfeito com o casamento desde o início, decidiu em meados dos anos 80 sair de casa e ir morar em um apartamento próximo, deixando apenas Birgit e a filha do casal na antiga casa. Birgit era muito bem resolvida com relação ao acordo financeiro do divórcio e, aparentemente, a única mágoa que ela realmente carregava era de ter perdido o companheiro de tantos anos. Para Harold, o divórcio também não representava nenhuma grande perda, já que o valor que ele teria que repassar a Birgit era correspondente ao que ele recebia de imposto de renda, de restituição do imposto de renda anualmente. Ou seja, não era um valor significante para ele. No entanto, eu tenho que falar que 8 meses antes do desaparecimento de Birgit, a enorme gráfica do casal pegou fogo em um suposto acidente causado pela limpeza das máquinas com gasolina. E o resultado disso foi uma perda financeira de quase 9 milhões de marcos, que é a moeda utilizada na Alemanha. Graças ao seguro, esse valor foi quase totalmente reembolsado. Porém, de acordo com o original da Netflix, depois desse incidente, Birgit começou a andar acompanhada de uma bolsa, com fotos e provas que incriminariam e levariam Harold, o seu marido, para a cadeia para sempre. Lembrando aqui que supostamente era isso que ela falava para todos, tá? Ninguém nunca viu o conteúdo dessa bolsa. A essa altura, eles ainda estavam oficialmente casados, mas vivendo em casas separadas. Aquela ex-amiga que eu já citei de trabalho de Birgit também conta que em um determinado momento todos na empresa começaram a perceber que estavam acontecendo brigas entre o casal, que isso afetava muito a Birgit, que começou a consumir muita bebida alcoólica, deixando várias garrafas espalhadas pelos cômodos da casa e até da empresa. E para piorar tudo, Birgit não aceitou muito bem quando Harold assumiu um novo relacionamento. Em um determinado momento, o alcoolismo de Birgit estava tão ruim, a cada dia pior, que ela apareceu um dia num estacionamento e ela saiu de dentro do carro dela
segurando um batom vermelho e foi em direção a outro carro, onde ela escreveu com letras enormes nesse outro carro a palavra vadia no vidro traseiro. Isso mostrava claramente o quanto ela ainda estava abalada pela perda do amor de Harold e como seus problemas com álcool só estavam piorando. Então, com a ajuda da sobrinha, ela começou a frequentar os alcoólicos anônimos. Nesse período, o irmão de Bridget, que olha a sorte, ele era chefe da polícia criminal de uma cidade vizinha, ele se aproximou de Bridget para dar o suporte que ela precisava para ela superar o final do casamento. Foi quando ela decidiu que se mudaria da casa onde agora só viviam ela e a filha do casal. Logo, a Bridget encontrou uma nova casa, com uma nova vizinhança, o que deixou ela bem animada. Parecia que finalmente ela estava superando as mágoas e ia colocar a vida em ordem e seguir em frente. Contudo, às 18 horas da noite de 14 de agosto de 1989, Harold Meyer visitou sua esposa Bridget, que nessa altura estava morando sozinha há 2 anos, para falar sobre o acordo financeiro do divórcio, em que ele deveria repassar o valor de mais ou menos 1 milhão de marcos a Bridget. Naquela mesma noite, a filha do casal Yasmine, que já não morava mais com a mãe, elas teriam conversado ao telefone por volta das 10 horas da noite. Yasmine apenas se lembra de perguntar o que ela ia fazer naquele momento, e sua mãe respondeu que colocaria um pijama e ia se deitar. Mas que no dia seguinte as duas deveriam se encontrar depois de um compromisso breve que Bridget tinha. Yasmine conta que acordou exatamente à meia-noite naquele mesmo dia com uma sensação angustiante no peito, e então ligou imediatamente para sua mãe. Só que nesse ponto, infelizmente, a Bridget já não atendia mais o telefone. No dia seguinte, ainda de manhã, Yasmine foi correndo até a casa de sua mãe, e chegando lá, ela encontrou a porta da garagem aberta, o que era estranho, e as cortinas da casa ainda estavam fechadas, o que era mais estranho ainda. E o que levantou a maior suspeita da Yasmine foi que um dos gatos de sua mãe estava sumido. Quando Yasmine percebeu que sua mãe não estava em casa, ela imediatamente ligou para Harold para saber se seu pai tinha alguma ideia do paradeiro de sua mãe, mas Harold apenas disse não saber de nada a respeito. A polícia logo foi acionada. Os detetives então explicaram que em situações de pessoas adultas desaparecidas, há 4 motivos básicos a serem considerados. O primeiro, alguém um dia acorda e vai comprar um cigarro, ou seja, é um desaparecimento intencional. O segundo seria um acidente. O terceiro, pessoas que tiram suas próprias vidas. E o quarto motivo seria um crime com ou sem intenção de matar. Levando em conta isso, seria então razoável os detetives levantarem a hipótese que poderia ter sido sim um suicídio, levando em conta o cenário do divórcio e o vício com álcool. Contudo, todos que tinham algum envolvimento pessoal com a Bridget afirmaram em todo momento que ela jamais faria isso, já que além dela não ter motivos, ela amava muito a Yasmine e as duas eram muito próximas. Os investigadores indagaram o irmão de Bridget se ele tinha motivos para desconfiar de seu cunhado. Por ele ser da área criminal e da área policial, ele afirmou que sim e pediu que a casa fosse investigada como se fosse a cena de um crime. Então a polícia passou logo a trabalhar também com a hipótese de que um crime poderia ter acontecido. E Harold se tornou o principal suspeito, já que as evidências não o ajudavam. Ele havia sido a última pessoa a estar com Bridget antes de seu desaparecimento. A hipótese levantada pelo investigador foi de que naquele dia Harold havia se encontrado com Bridget, eles teriam se desentendido sobre os valores do divórcio, e em um ataque de fúria, Harold teria matado sua até então esposa, colocado o corpo em um carro esportivo. Atenção, guarde essa informação do carro esportivo agora. Ele teria dirigido até um porto no Mar do Báltico, onde Harold teria um veleiro. Ele, então, teria navegado até alto mar e se livrado do corpo de Bridget. No entanto, Harold sempre se manteve como inocente diante de toda a desconfiança, tanto da polícia quanto dos familiares de Bridget. E, além disso, não haviam provas que o ligassem a um possível crime. A família de Bridget apareceu nos programas de televisão da época, pedindo que ela voltasse para casa,
A mãe de Bridget, em um desses programas, chegou a dizer que no dia do seu desaparecimento, ela recebeu uma ligação da filha, onde ela dizia: "Você tem razão, mãe. Ele me deixou." A mãe teria perguntado como foi a conversa e ela apenas teria respondido direta e harmoniosa. A polícia, por outro lado, também estava ajudando e divulgando o desaparecimento de Bridget, informando que ela estava usando uma camisa amarela e uma calça verde no dia do seu desaparecimento, além de oferecer a recompensa de 10.000 marcos por informações. Em alguns dias, eles receberam 105 denúncias. Pessoas começaram a dizer que tinham visto Bridget em vários lugares e até em outros países, como na África. Mas nada realmente relevante que levasse a alguma pista substancial. Quase 20 anos se passariam até que finalmente o irmão de Bridget se aposentadoria de sua prestigiada carreira como policial criminal e teria tempo de finalmente investigar o caso da própria irmã. Ele reuniu então uma equipe de antigos amigos de profissão para que ele pudesse ter acesso legalmente aos documentos do caso da sua irmã. Foi só então que a ex-colega de trabalho de Bridget teve coragem para contar que no dia do desaparecimento elas tinham conversado ao telefone sim, e que Bridget teria contado a ela que teria ido a uma festa na casa de seu vizinho na noite anterior e que conheceu um rapaz que às vezes fazia serviços de jardinagem para eles. Durante as novas investigações, descobriram que por algumas vezes, durante essas festas na casa do vizinho, esse jardineiro teria entrado na casa de Bridget, um dia inclusive a carregá-la totalmente bêbada nos braços e a colocar na cama. Então, desconfiando de um possível envolvimento entre eles, levantaram a ficha criminal desse jardineiro, que era cheia de passagens pela polícia. Mas o que o irmão de Bridget não imaginava e o que ninguém poderia imaginar é que os detetives originais desse trabalho não investigaram esse homem, eles nunca fizeram nenhuma investigação. Sendo assim, finalmente, com a liderança do irmão de Bridget, o tal jardineiro dos vizinhos foi identificado. Kurt Fishman cresceu com um pai abusivo e uma mãe indiferente. Aos 10 anos, Kurt encontrou conforto em uma floresta próxima à sua casa, onde ele passou a matar e enterrar pequenos animais como pássaros e sapos. Já casado, Kurt usava seu casamento como fachada para que as pessoas não suspeitassem do que ele era capaz de fazer. Na época, era costume das pessoas de Lunenburg enviarem pequenos recados à procura de relacionamentos ao jornal local. Kurt era adepto desse costume e haviam várias fotos em anúncios que pareciam pertencer a Kurt, levantando a suspeita que, além dos recados procurando por mulheres no jornal local, Kurt também usava essa ferramenta para anunciar seus serviços como garoto de programa. As especulações giravam em torno de que ele iria a encontros com outras pessoas e então cometessem os crimes contra casais e mulheres. Finalmente, Kurt foi chamado para ser interrogado. A equipe de aposentados descreve Kurt como um homem com um olhar gelado, chegando a ser assustador. Ele, de cara, negou qualquer envolvimento com Bridget Meyer, alegando que tinha um casamento feliz, porém não tinha álibi sólido. Além disso, Kurt se recusou a tirar as luvas que estava usando, alegando estar com uma infecção por fungos. Que desculpinha fajuta, meus senhores. Ainda assim, demoraria quase 4 anos para que a equipe liderada pelo irmão de Bridget pudesse conseguir finalmente um mandado de busca contra Kurt. Agora, prestem atenção nisso. Depois de longos 4 anos de espera, finalmente os detetives bateram na porta de Kurt. A esposa de Kurt atendeu e disse que seu marido não estava em casa, mas que ele logo voltaria. Inacreditavelmente, os detetives ligaram para Kurt e informaram que estava em sua casa e que queriam falar com ele pessoalmente. Kurt obviamente disse que já estava voltando para casa e, claro, fugiu imediatamente quando soube do mandado de busca que os detetives tinham em mãos. Ele ligou para o trabalho e explicou que matou um cervo na estrada e que, por esse motivo, não iria poder comparecer às reuniões daquele dia. Sua esposa conseguiu um atestado para que ele se afastasse do trabalho por algum tempo. Kurt saiu em fuga, mas antes ligou para o irmão de Bridget e disse que ele estava atrás do cara errado, e simplesmente desligou o telefone.
O próximo passo seria agora investigar mais a fundo o foragido Kurt Fishman. No dia que o mandado de busca de Kurt foi executado, os policiais encontraram um quarto na casa de Kurt que sua esposa disse não ter a chave para destrancar. Nesse quarto secreto, posteriormente, quando os detetives entraram, eles encontraram várias evidências, como armas, colete à prova de balas, algemas ainda com sangue, anestésicos e até injeções. Só um pouco suspeito. Kurt chegou a se envolver em um acidente de carro ainda durante sua fuga. A polícia foi chamada e encontraram no carro armas de guerra, dinheiro ao vivo, cheques e tudo que indicava que Kurt poderia ser um possível assassino em fuga. Harold, ex-marido de Bridget, sabendo que Kurt havia sido capturado, fortemente armado, disse que talvez se Kurt não tivesse sido capturado durante o acidente de carro, provavelmente ele seria a próxima vítima. Os policiais então prenderam Kurt naquele momento sobre a lei de armamento de guerra, tiraram uma foto de Kurt, coletaram seu sangue e o mandaram para a cela. Diante dessas novas evidências, um juiz permitiu que uma busca mais minuciosa fosse feita na casa de Kurt. Foi então que, usando cães para detectarem o cheiro de cadáver, novamente chegaram a uma parte do jardim de Kurt, que, com a ajuda de detectores de metais, eles descobriram um carro esporte vermelho importado, que não era comum na Alemanha naquela época. O carro foi imediatamente desenterrado e logo os policiais acharam manchas que pareciam sangue no banco de trás. Os cães logo começaram a latir próximo ao porta-malas, indicando a possibilidade de um cadáver ter passado por ali. Finalmente, quando todos os envolvidos no caso achavam estar perto de desvendar o mistério do desaparecimento de Bridget, a equipe de aposentados recebe a notícia que o principal suspeito do crime àquela altura tinha tirado sua própria vida na cela. Mas antes de morrer, havia feito um pedido, por meio de cartas à sua esposa, que ela nunca desfizesse da casa da família. Com o passar do tempo e o inevitável falecimento da esposa de Kurt, que já era casada novamente, a casa legalmente acabou passando para esse novo e atual marido. Era a hora perfeita para comprar o imóvel, assim pensou o irmão de Bridget, que imediatamente pediu para seu cunhado, que era um pouco mais afortunado, Harold, que ele comprasse a casa, já que agora havia trocado de proprietário e talvez assim eles pudessem descobrir o que Kurt queria tanto esconder na casa. No entanto, Harold se recusou, alegando que não gostaria de reviver a trágica história. Agora então só restavam a equipe de aposentados reexaminarem os arquivos da época do caso. Descobriram assim que Kurt tinha um segundo trabalho na época, em um cemitério local. A equipe conseguiu a exumação de todos os corpos daquele cemitério, mas sem nenhum resultado que indicasse que o corpo de Bridget estava lá. Isso foi um duro golpe para a equipe de aposentados, que acabou encerrando o trabalho com os arquivos da investigação original. Sem desistir, eles decidiram fazer uma nova busca na casa de Kurt, mas agora envolvendo todo o terreno da casa. Os cães farejadores foram novamente levados à casa, mas dessa vez eles não acharam nada. No terreno, entretanto, encontraram uma espécie de poço, mas sem grandes novidades. Dias se passariam até que a equipe de aposentados sugeriu mais uma nova busca no terreno. Dessa vez seria a última busca que eles poderiam fazer lá, e eles então foram para escavar o poço. Buracos foram abertos no fundo desse poço, mas até então sem nenhuma evidência. Foi quando um dos pedreiros que estava escavando o buraco no terreno foi seguir para o próximo lugar da escavação, só que o seu pé afundou em um dos buracos. E foi assim que ele encontrou um osso que, após verificações ali mesmo no lugar, foi constatado ser sim de uma mulher. Então agora, um pouco mais estimulados a continuar as escavações, eles encontraram o crânio de uma pessoa dentro de uma sacola azul. O ex-marido de Bridget, que estava no local acompanhando a equipe, reconheceu imediatamente os brincos que ainda estavam em suas orelhas, dizendo que havia sido o presente que ele mesmo havia dado a ela. O corpo de Bridget, então, foi identificado pelos policiais que ali estavam e pelo seu ex-marido.
Foram chamados novamente os policiais e detetives e o caso foi reaberto. As autoridades escavaram todo o terreno e acharam mais de 400 itens entre carteiras, sapatos e roupas de diferentes pessoas que Kurt teria supostamente assassinado ao longo dos anos. E guardado e enterrado como recordação das vítimas cada item pessoal dela. Infelizmente, com a morte prematura de Kurt, ele nunca pagou por nenhum de seus possíveis crimes. Algumas pessoas suspeitam até hoje que Kurt teria sido pago pelo marido de Bridget para sumir com ela por conta do acordo milionário do divórcio. Se você gostou desse caso, fique sabendo que existe uma série chamada Dark Woods que é inspirada nesse caso. Eu gostaria de finalizar esse primeiro vídeo do canal com uma frase que o irmão de Bridget diz durante a minissérie na Netflix, que é: a pergunta de $1 milhão nesses casos sempre é: quem poderia ganhar com a morte de Bridget Meyer? Muito obrigada por me assistir até aqui e beijos trevosos!